Bom, pessoal, esse vídeo é sobre a correção da avaliação do segundo bimestre. Vou fazer assim de uma maneira bem rápida, bem pontual, preferi fazer fora da aula exatamente para acabar não roubando o tempo de aula, certo? Então vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês visualizarem. Então, questão número 1. As reações de PCR possuem controles para garantir a qualidade das análises. Comumente, junto com o teste, aplica-se um controle negativo, que nós chamamos de branco, um controle positivo e algumas vezes, inclusive, um controle interno da reação. Assinale a alternativa que indica o resultado esperado quando os controles da reação estão adequados à confiança da análise e justifique a sua resposta. Então, A é uma alternativa errada. O produto da amplificação, ele ausente em todos os controles. Não, no positivo tem que estar presente, né? No controle negativo que não. E o teste com os produtos de amplificação do tamanho esperado. Então, aqui o problema é a falta de positivação no controle positivo. Alternativa B, o produto da amplificação em todos os controles? Não. Se o produto da amplificação aparecer no controle negativo, reação contaminada. Alternativa C, a correta, o produto da amplificação com tamanho esperado presente apenas em um dos controles, ou seja, positivo, e isso é independente do resultado do teste, porque a reação poderia ser negativa, por exemplo. O produto de amplificação presente no controle negativo? Jamais, indica contaminação. O produto da amplificação com tamanho esperado presente no teste e na amplificação do controle negativo? Jamais, né? Indicaria contaminação. A questão 2. Lembrando, né, que a ordem aqui das questões pode não ter sido a mesma ordem para vocês no Google Forms, porque lá estava marcado para disponibilização das questões em ordem aleatória. Enfim, próxima questão. As técnicas de hibridização e transferência são aplicadas na busca do encontro do alvo em meio a uma mistura de fragmentos de DNA e após a digestão com enzimas ou RNAs e proteínas. Para o uso correto dessas técnicas, é necessário a escolha correta entre as técnicas de Salter, Norton ou Western blot. Assinale, né, a alternativa e justifique as moléculas transferidas em cada técnica, respectivamente. Então, a alternativa correta, Salter blot DNA, né, respectivamente, Norton blot análise de RNA e Western blot análise de proteínas. Então, uma questão super simples. Próxima questão. A PCR convencional é uma reação de amplificação enzimática artificial de uma sequência alvo de DNA, visando a obtenção de milhões de cópias dessas sequências. Assinale e justifica a afirmação verdadeira em relação a essa técnica. Questão falsa, né? Quanto mais citosina e timina houver na composição do primer, maior será a temperatura ideal de anelamento. Não, você sabe que é a quantidade de CG que aumenta a temperatura de anelamento, né? Bom, o íon magnésio não é necessário para a ação da DNA polimerase, pois sua ação ela pode inibir a enzima. Na verdade, não é bem assim, ele é necessário sim. O cuidado é o excesso, mas todas as reações precisam do íon de magnésio. A questão que foi frisada, que eu deixei para vocês como um aspecto importante a se considerar, é que muitas vezes no kit de PCR que chega para a gente, já existe o íon de magnésio no tampão. Então, aí que você não utiliza o íon magnésio separado, porque o excesso poderia inibir ataque polimerase, mas o íon de magnésio é necessário, ele é um cofator. Bom, C. Os primers podem se ligar a outras posições na fita de DNA molde quando a sua composição não foi bem definida. Exato, vocês sabem, se o primer não foi bem desenhado, ele pode não se anelar ao alvo. D. A confirmação da identidade de fragmentos de PCR pode ser feita através do método de Norton blot? Não, principalmente porque aqui nós estamos falando sobre PCR convencional. A análise é para DNA e não para RNA. E a temperatura de anelamento não depende do tamanho e da composição dos nucleotídeos do primer. A temperatura de anelamento não depende do tamanho da sequência, mas depende da composição dos primers, sim. Próxima questão. O design adequado de primers garante a especificidade das reações de PCR.
Abaixo é apresentada uma sequência de DNA-alvo hipotética que indica o local de início e término da amplificação. Para realizar o design dos primers, não esqueça de que o sentido é sempre 5 linhas para 3 linhas. Então, aqui eu quis deixar claro para vocês, olha, não esqueça a história do primer reverse, que era uma dica para não esquecer o detalhe do primer reverse. E para garantir o controle de qualidade necessário, estabeleça então 10 nucleotídeos para sequência, para que vocês não ficassem também perdidos, né? Para que vocês soubessem onde eu começo e onde termina. Então vamos lá, dado aqui um duplex hipotético para se escolher o primer adequado. Então assinale a alternativa que contém as sequências corretas do primer e justifique sua resposta. A alternativa correta, né, era a alternativa B, exatamente porque se você olha aqui, olha, o primer F vai se anelar, obviamente, na fita, né, 3 linhas, só que se você olhar, o primer F é exatamente essa sequência aqui que eu já deixei marcada em amarelo para facilitar na correção. E o primer R, né, ele vai se anelar na fita 5 linhas, mas aqui nessa outra extremidade. Então, como ele tem que ser desenhado sentido 5 linhas, a gente vem desenhando ele sentido contrário, né? TT, GG, C, A e assim por diante. Então, essa era a justificativa, você explicar onde ocorria o anelamento. Próxima questão. Sem dúvida, além de saber realizar o design de primers, a avaliação quanto às características estabelecidas no controle de qualidade são fundamentais para o processo da reação de PCR. Para tanto, os primers precisam apresentar algumas características essenciais e não apresentarem outras que podem levar a reação ao fracasso ou baixo rendimento final. Abaixo são apresentadas algumas afirmativas sobre os primers. Sobre o tema, assinale a alternativa correta e justifique a sua resposta, né? Então, tanto nas extremidades 5 como 3, o primer deve apresentar 6G de modo a garantir a ligação da fita molde de DNA. Isso lembra que não é uma obrigatoriedade, mas seria para a extremidade 3 linhas e não para 5 linhas. B, que é correto, o primer F não deve ser complementar ao R, pois poderia inviabilizar a reação, né? Ele ia formar, né, uma complementaridade errada. C, que é incorreta. Para impedir possíveis reações inespecíficas, os primers devem ser constituídos de no máximo 9 nucleotídeos? Não. O limite aí, o tamanho ideal é entre 18 a 23, 24 nucleotídeos. Mas ele não deve ser pequeno demais e nem grande demais. Então, 9 nucleotídeos seria um primer absurdamente pequeno, ele não iria anelar bem ao alvo. D, a presença da sequência de adeninas no meio de um primer garante a sua especificidade. Jamais. Stretches de base única, né, ou runs, eles na verdade são extremamente inespecíficos, porque esse tipo de sequência tem muito repetida ao longo do DNA. E a presença de dinucleotídeos de CA na sequência do primer garante a especificidade da reação. Não, de novo, é igual acontece no stretch de base única. O stretch de dinucleotídeo também são tipos de sequências muito presentes no DNA, e sua presença nos primers vai garantir, então, a inespecificidade da reação. Próxima sequência também, a próxima questão também era uma questão simples que falava sobre as fases, né, e temperaturas de ciclagem. O termociclador, como o nome sugere, é um equipamento então, capaz de alternar ciclos de temperatura por tempos ajustados a fim de promover a amplificação do DNA de maneira artificial nas reações de PCR. Aos programas estabelecidos no termociclador, dá-se o nome de ciclagem, e cada reação de PCR geralmente tem programas de ciclagens diferentes, mas que cada etapa, então mostrada aqui na figura, né, A, B e C, está sempre presentes, como mostra essa figura abaixo. Então aqui nós temos uma figura, né, também de uma ciclagem hipotética, onde nós vemos aqui a relação numa ordenada de temperatura e na outra ordenada a questão do tempo em segundos. E as fases repetindo, né, um ciclo fechado contendo A, B e C. Então pede que, de acordo com essa figura, né, vocês explicassem as etapas que ocorrem durante a reação de PCR no termociclador e justificasse a relação de temperatura de cada etapa.
Então, era basicamente para dizer que na fase A, que é a fase de desnaturação, a temperatura ela é elevada à faixa de 94, 95 graus, para que essa temperatura rompa as pontes de hidrogênio e, com isso, o duplex de DNA seja aberto em fita simples. Para que na próxima fase, que é a fase B, ou fase de anelamento, temperaturas que variam em torno de 40 a 60 graus, tá? Poderia colocar uma temperatura aqui específica, não tinha problema, desde que essa temperatura ficasse em torno de 40 a 60 graus. Nessa etapa, então, que a temperatura é dependente do primer, né? Por isso que ficou aberto para respostas. Nessa temperatura, então, e nessa fase, o primer, de acordo com a regra de complementaridade de pares de bases, se anela ao alvo, para que na fase seguinte, que é a fase C, ou fase de extensão, a taquipolimerase, a partir da indicação do primer, prossiga aí na polimerização do alvo, ok? Então, essas são as 3 etapas de um único ciclo de PCR. Próxima questão. Bom, a temperatura melting, ou TM, corresponde à temperatura na qual 50% do duplex de DNA já está desnaturado durante a PCR. E esse parâmetro é dado como referência também na análise de primers, como vocês já sabem. A TM é um parâmetro crítico a ser considerado ao se projetar e realizar muitos experimentos de biologia molecular, incluindo PCR e sequenciamento. Sabendo disso, explique a consequência para a reação de PCR caso o valor da TM dos primers seja superior à faixa ideal. Isso a gente comentou em aula, lembra? Caso a temperatura da TM ultrapasse os 60 graus, a consequência é que a etapa de desnaturação ela não é efetiva. Ou seja, o tempo que foi estabelecido ali, se ele não for ajustado, ao concretizar a etapa de desnaturação, você não vai ter todos os duplex desnaturados. E como consequência, na próxima fase, que é a fase de anelamento, você não vai ter todos os alvos disponíveis para os primers e, como consequência também, na fase de extensão, a taquipolimerase não vai efetivamente amplificar todos os alvos que seriam possíveis. Então, por isso que quando a gente tem um primer que a gente não consegue melhorar a TM dele, a gente faz o quê? Nós ajustamos um aumento de tempo de desnaturação para fornecer o tempo necessário para que todas as moléculas de DNA sejam desnaturadas para ter tempo suficiente depois para um anelamento e uma extensão corretos. E a próxima questão. Só um pouquinho aqui. O Salter, né, é um método da biologia molecular que serve para verificar se uma determinada sequência de DNA está ou não presente em uma amostra que vai ser analisada. Embora a técnica seja laboriosa, ela permite detecção diferencial de uma sequência de DNA de interesse pelo uso das sondas. Sobre o tema, explique como é a sonda do Salter Blotting. Bom, a sonda do Salter Blotting, né, lembra, é um oligonucleotídeo, ou seja, uma pequena sequência de DNA complementar ao alvo, e essa sequência vai ter as suas timinas tratadas com elemento radioativo trítio, gerando, né, então, o nucleotídeo modificado, timidina. O objetivo do uso, né, da sonda é que essa sonda se anele, então, de maneira complementar ao alvo de DNA, de modo que essa sonda, a ser irradiada pela técnica de autorradiografia, ela emite um brilho suficiente para revelar o alvo de análise, mascarando as outras sequências que haviam naquela análise, ok? Próxima questão, sobre mapas de restrição. Então, os mapas de restrição são um método para, inicialmente, conhecer um novo genoma, além de identificar os sítios de clonagem para diferentes enzimas e facilitar a sua aplicação posterior, por exemplo, na engenharia genética. Os mapas de restrição, eles podem ser construídos mediante digestões simples e múltiplas, utilizando enzimas de restrição com diferentes sequências e sítios de clivagem para gerar fragmentos de diferentes tamanhos para serem posteriormente analisados. E aí foi dado um mapa de restrição para vocês, contendo digestões simples da SMA1 e da NOT1,
Depois, a digestão múltipla, unindo, né, a SMA1 e a NOT, além do marcador molecular, indicando aqui a posição de cada um dos fragmentos gerados. E aí, vocês precisavam, após a análise desse mapa, né, elaborar os respectivos mapas de restrição, que são 3 mapas. Vocês colocaram lá a resposta bem bonitinho, quem conseguiu fazer, né, indicando a sequência. Então, aqui de uma maneira mais simples, né, mapa da SMA1. Lembrando que o primeiro mapa é o que determina, não importa se você coloca o primeiro fragmento menor para a direita ou para a esquerda. O importante é que a partir do momento que você estabeleceu o primeiro mapa, você siga os próximos mapas na mesma direção, tá? Então, aqui é um mapa igual, lembra que eu falo para vocês que eu, por uma questão de organização mental, eu gosto de fazer o primeiro fragmento, né, para a esquerda, mas vamos lá. Então, o SMA1 gera um fragmento de 2 e 10 kbs, NOT2, 6 e 6 kbs, e na digestão múltipla, nós vemos que o fragmento de 2 kbs era da SMA1 e o fragmento de 6 kb da NOT. Uma ou outra enzima, a gente não sabe qual, corta primeiro um dos fragmentos, provavelmente o de 10 ou o de 6, gerando o fragmento do meio de 4 kbs. Então, era necessário construir os 3 mapas. Então, se você construiu a metade, a nota for proporcional, tá? E a nossa última questão, que falava sobre os critérios de qualidade de primers ou alterações que podem acontecer nos primers. Então, os primers são pequenos oligoiniciadores de sequência conhecida e que garantem a especificidade da PCR, pois são cópias complementares ao alvo. Sabe-se que para obter um primer não basta apenas realizar o seu design, como nós já vimos inclusive em aula prática agora, né? É necessário seguir esses parâmetros de controle de qualidade para assegurar a qualidade da reação. Então, sabendo disso, mencione os tipos de alterações e justifique, né, como essas alterações prejudicam a PCR. Não era necessário colocar o tamanho, eu só coloquei aqui porque muitos colocaram, tá? Mas quem não colocou o tamanho, não se preocupe, porque realmente não era necessário. Mas sim, o tamanho fica entre 18 a 24 pares de bases numa média. Quantidade de CG, se ela for superior a 60 graus, a consequência é que ela interfere diretamente na TM, prejudicando a etapa de desnaturação e, consequentemente, todas as próximas etapas de anelamento e extensão. A presença de runs ou estresses de base única, AATT, são repetições que causam inespecificidade dos primers, porque assim como os estresses de nucleotídeos, eles são muito presentes ao longo do genoma. Então, ao invés do primer anelar no alvo, ele pode anelar em qualquer região do genoma. Os hairpins são muito preocupantes, que acontecem quando, né? Lembra, a extremidade do primer, ela é complementar, mas o meio não. Então, por isso que na fase de anelamento, as extremidades 5 e 3, né, acabam se anelando e o meio não, por isso que forma o grampo. Então, óbvio que se o primer formar um grampo, ele não anela no alvo. Autodímero é quando os primers são complementares a ele mesmo, ou seja, F é complementar ao F e R é complementar ao R. Óbvio que aí ele não vai se anelar ao alvo, já que ele se anela sobre ele mesmo. E o crossdímero é quando o F é complementar ao R. E, de novo, não vai ter aí um anelamento ao alvo. Isso, né, ficou extremamente claro, eu acredito, a maioria acertou essa questão, ok? Então, essa foi a correção da avaliação do segundo bimestre. O vídeo, né, vai ser postado lá no Classroom e fica disponível para vocês, para principalmente conferência de como foi a realização da prova e também para auxiliar quem vai fazer a sub nesse sábado. Tá bom? Um abraço a todos.